A graça e a paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Sinfrônio, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo anterior, eu concluí com a seguinte indagação: é possível perder a salvação? Será que alguém pode ter o seu nome riscado no livro da vida? É sobre esse assunto que iremos falar nos próximos minutos. Fique conosco até o final, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e toque o sino para receber as notificações. Sem querer teologar sobre calvinismo ou arminianismo, eu quero falar com vocês sobre a Bíblia, daquilo que chamo de teologia espontânea, sem dogmas, sem teologias sistemáticas. Não, eu quero falar de uma forma simples. Há dois pensamentos antagônicos sobre esse assunto. Aliás, quando o assunto é escatologia, sempre há e sempre haverá divergências. Contudo, todos concordam que a salvação ela vem de Deus. É um dom de Deus, é uma graça divina. Não vem pelas obras humanas, e isso está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu entendo que à luz da Bíblia, que a salvação é uma sinergia entre Deus e o homem, e que uma pessoa pode sim perder a salvação na sua caminhada cristã. E eu quero ler alguns textos com vocês para ilustrar esse meu raciocínio, para que você tenha embasamento bíblico. O primeiro que eu quero ler está em João, capítulo 15, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6: Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Queridos, lançar no fogo fala de juízo. O próprio Senhor Jesus, falando com sua boca, ele diz que aquele que não produz será lançado fora, que será queimado pelo fogo. Logo, eu entendo que uma pessoa pode sim perder a salvação. Quando uma pessoa não permanece em Cristo, ele começa a pecar deliberadamente. E isso está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, que quando uma pessoa peca deliberadamente, não há mais sacrifício por essa pessoa. Caracteriza, querida, a apostasia da fé, ou a perca do temor a Deus, onde a pessoa peca de uma forma deliberada, de uma forma contínua, de uma forma rotineira, sem arrependimento. E claro que uma pessoa assim, ela vai perder a salvação. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 ao 14, diz algo muito importante. Hebreus, capítulo 3, versículo 12 ao 14, diz o seguinte: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Versículo 14: Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Se é condicional, nós temos que manter a fé em Deus, o compromisso com Deus. Nós entendemos, por isso, que tem uma participação humana sim na salvação, porque há um risco tremendo quando uma pessoa se apostata da fé e não retém a salvação, um risco eminente de perder a salvação. Por isso
que eu defendo o sinergismo, defendo que há sim uma interação entre Deus e o homem. Por quê? Porque Deus, ele não viola o livre-arbítrio. O calvinismo, ele diz, uma vez salvo, sempre salvo. O calvinismo, ele defende o monergismo. O que é o monergismo? É uma ação única, um trabalho exclusivo de Deus para a salvação. Já o arminianismo defende o sinergismo, que é uma ação mútua no tocante à salvação. Agora, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 e 13, se você ler depois com calma, nos fala que o homem será julgado por suas obras. Ora, se o homem será julgado por suas obras, então há uma participação efetiva do ser humano na sua salvação. E um texto clássico que está em Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é uma ação, é um verbo. E quem que tem que perseverar? Deus ou o homem? O homem. O homem que tem que perseverar. Veja aí claramente a participação do ser humano na salvação. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte, preste atenção: ao que vencer será vestido de vestes brancas fala de santidade, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quem não terá o nome riscado do livro da vida? Aquele que vencer. Continuando o versículo: e confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Aleluias. Se há um vencedor, subentende que há um perdedor. Ora, fica claro a participação, mais uma vez, do ser humano na sua salvação. Obviamente que a fé vem de Deus, a graça vem de Deus, a salvação vem de Deus, através do sacrifício vicário do Senhor Jesus, mas é necessário uma perseverança até o fim, é necessário uma continuidade, uma busca pela santificação, uma busca em obediência à palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10 ao 12, também tem algo muito forte, que diz o seguinte: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Estes poucos versículos nos falam, o autor do Hebreus, da carta aos Hebreus, está nos dizendo do perigo da apostasia, está falando da justiça de Deus. Ora, Deus é justo, ele vai galardoar, premiar aquele que teve uma obra de zelo, de cuidado, um esmero no tratar, no servir. Se ele é justo, ele vai tratar as pessoas de acordo com a justiça dele, baseado na obra que a pessoa fizer aqui na terra. O autor aos Hebreus está falando, querido, do desejo que os irmãos de Hebreus sigam até o final, permaneçam zelosos no cuidado, no trabalho. Fala também de imitar aos que venceram, aos que continuaram até herdar a herança, a terra. Preste bem atenção, querido. E para concluir a parte de leitura, eu quero ler com vocês um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 32 e 33, que fala o seguinte: agora, pois, perdoa o meu pecado, isso era Moisés falando, senão risca-me
peço-te do teu livro para que tens escrito. Versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Depois você lê com calma esses versículos. O contexto desses versículos é o seguinte: o povo de Israel estava em rebeldia. Deus manifestou o desejo de destruir o povo. Então Moisés intercedeu e disse: Senhor, não risca, perdoa, não destrói, não acaba. Aí Deus responde: Moisés, aquele que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro. Fica claro, se a pessoa morre no pecado, porque ele disse: aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Se morre em pecado, não está no livro da vida, não vai herdar a vida eterna, a salvação. Para concluir, muitos têm me perguntado se é possível ter certeza da salvação, se é possível ter certeza que o nome está no livro da vida. Sim, é claro, é simples isso. Ter uma vida em obediência ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, sempre se arrepender dos pecados, sempre ter temor ao Deus Todo-Poderoso. Isso evidencia a salvação, isso evidencia que o seu nome está no livro da vida. Que Deus vos abençoe e até o próximo encontro, em nome de Jesus. Um abraço.